Se você quer descobrir os segredos do universo, pense em energia, frequência e vibração. Talvez eu seja a louca da energia, vibração, frequência, mas sim, isso é real. Quer você queira, quer não. Quer você acredite ou não, é verdade. Então o que acontece? O nosso corpo emana uma energia, emana uma frequência. E através disso a gente consegue, eu não gosto muito dessa palavra atrair, mas a gente consegue fazer com que coisas sejam realizadas ao nosso redor e na nossa vida. E foi através dessa frase, de estudos que eu fiz relacionados a isso, que eu comecei a compreender e reprogramar a minha mente para conseguir diversas coisas. Se você quer descobrir os segredos do universo, pense em energia, frequência e vibração. Essa é a frase de Nikola Tesla. E desde então ele provou que isso é real. E eu comecei a estudar sobre ele, sobre energia, sobre vibração, e eu comecei a reparar que tudo aquilo que eu estava estudando era real, era verdade, acontecia mesmo. E eu comecei a fazer como se, sei lá, um teste na minha vida. Deixa eu ver se isso é real mesmo. E eu comecei a perceber os meus pensamentos, eu comecei a perceber como que eu me sentia, comecei a perceber os meus sentimentos, o meu comportamento. E aí eu comecei a entender que aquilo era muito real, né? E as coisas ao meu redor começaram a acontecer de fato da mesma forma que ele trazia nos conhecimentos dele, no estudo dele. Eu ainda estou num processo, eu ainda estou no caminho. Mas por quê? Eu ainda estou em processo de reprogramação mental. Durante muitos anos, eu vim vivendo uma crença que me foi instalada. E eu estou desinstalando aos poucos essa crença e instalando uma crença nova. Eu não gosto muito da palavra crença, porque é como se você ficasse dentro de uma caixa e você não pudesse sair de dentro dela, quando na verdade isso não é real. Então, quando nós falamos de energia, frequência e vibração, nós estamos falando de um mundo de infinitas possibilidades. O que é uma reprogramação mental? É basicamente, pensa que a nossa cabeça é como se fosse um computador. Então, todo computador tem dentro dele um software que roda programas ali, onde você consegue ter acesso a determinadas áreas dentro daquele computador. Através disso, se nós colocamos ali dentro programas negativos, as áreas em que nós acessamos podem começar a não funcionar de forma adequada, da forma que a gente espera que funcione. Então, se eu coloco programas negativos, que seriam, no caso, as nossas crenças negativas, o programa de computador, ele começa a rodar ou devagar demais, ou ele começa a travar, ou ele para de funcionar de vez e você não consegue mais acessar. E aí, geralmente, quem tem computador sabe o que precisa ser feito. Precisa-se, então, formatar o computador. O que é formatar? Você tira aquelas coisas mais importantes e o restante você apaga. E aí você guarda num determinado lugar, formata, limpa todo o computador, deixa ele zeradinho e coloca de volta os programas mais importantes dentro dele. A reprogramação mental é basicamente isso. Só que a gente precisa rodar ali um programa de antivírus, para que aqueles vírus, tudo que estava atrapalhando, ele não volte a acontecer.
Porque senão não adiantou nada você formatar o seu computador. Você colocou de volta os seus programas e novamente ele pode voltar a travar, parar de funcionar, dar erro em determinadas coisas. E aí você percebe que não tá fluindo. Às vezes você até desiste de usar aquele computador, se aquele computador não for seu, e tenta um outro, não é assim? A nossa mente funciona exatamente dessa forma. Então, isso se chama reprogramação mental. Porém, não é fácil você reprogramar a sua mente de um dia para o outro. Você precisa ir trabalhando isso aos poucos. E isso a gente vai fazendo como? Estudando sobre espiritualidade, estudando sobre frequência, sobre vibração, estudando sobre mentalidade. Na neurociência existe algo chamado neuroplasticidade, que é basicamente aquilo que mostra que o nosso cérebro ele é moldável. Então não significa que você cresceu daquela forma, tipo Gabriela, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Não. O nosso cérebro, ele é inteligente o bastante para ser moldável. Então, às vezes a gente cresce gostando de açúcar. Com o tempo, você percebe que o açúcar não faz mais parte da sua vida, que ele só faz mal para você. Então, a partir de agora, você pode, de repente, tomar uma decisão de não comer mais açúcar. E a partir de então, você não come mais açúcar. Porém, não vai ser fácil no início, porque você já está programado para comer açúcar todos os dias. E aí, com o tempo, depois de algum tempo, é que o seu cérebro vai entender que você não precisa mais daquilo. Isso se chama neuroplasticidade. Nikola Tesla e outros historiadores perceberam que tudo ao nosso redor é energia. Nós somos energia, os objetos ao nosso redor é energia, o sol é energia, a natureza é energia, tudo é energia. E aí, cada um deles vibra numa frequência. Sabe como uma frequência de rádio? Quando você sintoniza numa rádio, está tocando determinada música. Você passa para uma outra frequência, pode estar tocando um outro tipo de música. Ou pode estar passando uma programação ali política, por exemplo, ou pode estar tendo informações sobre o trânsito. E aí, dependendo de cada frequência que você acessa, vai ter uma informação. Assim nós somos. E aí, a mesma frequência que eu estou emitindo, se aquela outra pessoa estiver emitindo a mesma frequência que eu, nós vamos nos sintonizar. Agora, se eu estiver numa frequência e você estiver numa totalmente diferente, a gente não vai sincronizar. Nós não estamos na mesma sintonia. E assim, nós temos também energia, frequência alta e frequência baixa. Então, a frequência alta, nós estamos falando de amor, gratidão, alegria, felicidade. Frequência baixa, nós estamos falando de tristeza, de raiva, de angústia, né? Então, a reprogramação mental, ela vai depender muito do que nós estamos ali transmitindo. E a realização dos nossos sonhos depende de uma frequência alta. Geralmente, as principais são visualizações positivas, afirmações positivas, meditação e gratidão. Através da visualização, oração, que pode estar linkada à meditação. Tudo depende de como você trabalha o seu dia a dia em relação à frequência, à vibração que você está sintonizado. Então, hoje você aprendeu um pouquinho sobre frequência, vibração, energia. Me conta se você já fazia alguma dessas práticas. Você já pratica a gratidão, a visualização? Como que é aí na sua casa? Como que é aí no seu dia a dia? Me conta. Eu quero saber um pouquinho sobre se você já sabia desse assunto. E se você não sabia, por qual delas você vai começar a praticar? Pela visualização, pela gratidão? Me conta aqui, eu quero saber. Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Eu espero muito que você tenha curtido aí, que você passe a entender um pouco melhor sobre frequência, energia, vibração, sobre o poder da visualização mental. Se você quiser que eu mostre aqui como que eu faço as minhas visualizações, escreve aqui no comentário visualização.
E aí eu mostro pra vocês como que eu faço. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!